Muito bom. 15 minutos na capital nacional do folclore. Muito prazer, eu sou o Kleber Luiz. Está começando aqui mais uma edição do nosso Jornal Regional. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo pelo rádio 1490 kHz, Rádio Difusora AM de Olímpia. Sejam todos muito bem-vindos. E claro, você internauta, você que nos acompanha pelo Facebook da própria Difusora, você do Facebook da Band FM 95.9, da Nativa FM 88.5. Também estamos no YouTube, no Instagram, para deixar você muito bem informado em todas as plataformas, no próprio site seligatv.com.br com recurso da imagem, aplicativo próprio para smartphone, tanto das rádios, aplicativo Radiosnet, quanto nosso aplicativo próprio para smartphone, também com vídeo pela Se Liga TV. Enfim, viu só que não faltam meios, não faltam formas de você acompanhar o nosso Jornal Regional e ficar muito bem informado. Estamos ao vivo agora, 11 horas e 16 minutos. Hoje é dia 31 de março, ano 2022. Chega mais porque tem muita informação, utilidade pública, prestação de serviço e, é claro, a sua participação aqui também pelo 3280-6603. Esse é tanto o nosso telefone quanto o nosso WhatsApp para você deixar o seu recado, deixar sua mensagem pra gente. Já vamos direto com os destaques de hoje do nosso Jornal Regional, que tá assim, ó, recheado de informações, de assuntos para vocês acompanharem com a gente. Vamos falar sobre o xadrez, o tabuleiro da política começa a se mexer e a gente teve um movimento muito importante que, claro, não deve ter sido de improviso, mas que veio à tona hoje. O governador de São Paulo, João Dória, desistiu de renunciar ao cargo, isso aconteceria hoje. O Rodrigo Garcia, inclusive, já deixou a Secretaria de Estado que ele ocupava para poder assumir o governo de São Paulo. E aí já estava tudo acertado. Dória iria renunciar, se descompatibilizar para poder concorrer à presidência da República pelo PSDB. Rodrigo Garcia seria o candidato a governador, mas agora teve uma reviravolta. O Dória não deixa o governo do estado, diz que não vai mais disputar a presidência da República. Ele diz ainda que deixa o PSDB. Isso acende um alerta porque deixou o partido rachado. O Rodrigo Garcia agora se sente ameaçado no PSDB porque enfraqueceu a ala dele. Já está de malas prontas para voltar para a União Brasil. Não se sabe agora se vai ter uma candidatura a governador de São Paulo pela União Brasil própria, ou se ele vai voltar a ser candidato a deputado federal. E aí, se isso acontece, como é que fica a situação agora de Geninho Zuliani, deputado federal, que representa, ou deveria representar a nossa cidade aqui? O domicílio eleitoral dele hoje é Rio Preto. O Geninho transferiu o título para lá, tem um escritório lá também, mantém um aqui, mas tem um lá em Rio Preto. No aniversário de Rio Preto, ele até publicou no Jornal Diário da Região um artigo dizendo que a cidade dele é Rio Preto. Esse era o título, inclusive, do artigo dele: Rio Preto é a minha cidade. Então o Geninho agora é mais de lá do que daqui, Embora mande muito aqui ainda, a gente sabe muito bem disso, Mas, enfim, isso é capítulo, é outro capítulo, é para outra história, é para outra conversa. Mas, enfim, agora cria essa insegurança. Quando já estava quase tudo certo, amanhã, dia 2, depois de amanhã, termina a janela, terminam os prazos, vamos ter aí 6 meses da eleição e aí tem que estar tudo definido, senão já não dá mais tempo para nada. E tem essa reviravolta toda, Quem ganha com isso? Daqui a pouco a gente vai fazer essa conjuntura, eu falo com vocês a respeito disso aqui no nosso Jornal Regional, os bastidores da política aqui também. E aquilo que eu sempre digo, A gente, claro, tem muita informação local, mas quando acontece algo lá em São Paulo, lá em Brasília, que vai interferir na nossa vida aqui, a gente fala também no Jornal Regional, por isso a gente vai falar sobre isso. Tem os prazos para renovação de CNH, greve de peritos do INSS já tem prejudicado até os usuários do aplicativo para reagendar perícia. O pessoal tem reclamado disso também. Temos reclamações sobre postinhos aqui da cidade, falta de uniforme em escola. Já estamos indo aí para o quarto mês já do ano, Primeiro bimestre já acabou e tem escola que os pais estão tendo que comprar uniforme para os filhos. Tem reclamação aqui. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui também no nosso Jornal Regional. E nós vamos receber hoje o vereador aqui de Olímpia, o Sargento Barreira, para bater um papo. Entre os assuntos, nós vamos ter o principal motivo dele estar aqui hoje. Claro que nós vamos aproveitar para falar sobre outras coisas também, Sempre importante, tem muita coisa para a gente falar. Mas lembra que no começo da semana teve uma polêmica na região, lá em Pereira Barreto. Os vereadores queriam homenagear um morador da cidade, dar o nome dele a uma praça. O problema é que esse homem tinha matado a esposa, se suicidado. Era um caso complicado, E aí gerou-se uma revolta, os vereadores de lá recuaram. Aqui em Olímpia, uma lei de autoria do vereador Sargento Barreira impede homenagens a pessoas condenadas.
E aí ele vai explicar essa lei, nós vamos debater, porque aqui na região, eu acho que poucas cidades, eu acho que no Brasil poucas cidades têm uma lei dessa, eu já vi em outros municípios, pelo menos em relação à Lei Maria da Penha, alguns tipos de crimes, já existe uma certa restrição. Né? O próprio Ministério Público já analisou em Rio Preto, por exemplo, quando o J. Ávila foi homenageado no Anel Viário. J. Ávila condenado por corrupção, na FIFA, aquele caso todo. Isso foi parar em Rio Preto, em primeira instância, a Justiça mandou cancelar a homenagem, foi para o TJ manteve. Então vira uma insegurança jurídica, independente de lei municipal ou não, já tem uma insegurança nisso. Mas aqui Olímpia tem uma lei que fala exatamente sobre isso, o Sargento Barreira vai falar com a gente, porque é uma lei que também gera ali questionamentos, como tudo, é a democracia. E justamente por isso a gente vai conversar e vai debater isso com o Sargento Barreira. Porque, por exemplo, tem pessoas que falam, né, familiares de quem já foi preso, até mesmo quem já foi preso, falam, tá, tudo bem, eu errei, fui condenado, cumpri a minha pena, paguei minha dívida com a justiça e não cometi mais nada. Agora eu quero abrir um projeto social, quero ajudar crianças e tal, né? E aí, se um dia esse projeto, né, como tantos outros, se destacar, eu não vou poder receber homenagem, assim como quem fundou vários outros projetos recebeu, isso não estaria me discriminando? Não é uma forma da sociedade acolher essa pessoa que se regenerou, prestando ali o seu reconhecimento a ela, como qualquer outro cidadão também seria reconhecido naquela situação? Só porque a pessoa errou, cumpriu a pena, não pode ser homenageado. Então, são questionamentos que chegaram a mim. E aqui a gente faz isso, a gente filtra, a gente dá a voz a todo mundo e a gente dá essa oportunidade que às vezes o cidadão não tem, ou não consegue chegar lá, ou às vezes não tem coragem de ir pessoalmente à Câmara questionar isso. Até tem gente que tem até medo, fala, eu vou lá, vai parecer que eu estou peitando o sistema. Então, a gente dá essa voz, faz essa ligação, essa ponte aqui, por isso é o assunto que nós vamos debater hoje, entre outros assuntos da Câmara aqui de Olímpia também, porque é sempre importante quando a gente recebe um vereador, a gente abordar sobre o legislativo aqui, tá? 11 horas e 22 minutos, só um aperitivo do que vai ter no Jornal Regional de hoje. Deixa eu chamá-lo, Reginaldo Henry, rapidinho, porque hoje a gente atrasou um pouquinho para chegar aqui, hein? Cadê eu? Eu aí. Você tirou meu coisa de Tá novo. desligado? Tá fora da tomada, Reginaldo? De novo. O que tá acontecendo aqui? Cara. Deixa eu mexer na tomada aqui no canto. Por que você faz isso comigo? Não sei o que está acontecendo, Reginaldo. tirando, Você está meio apagado hoje. Tô Não sei meio- o que houve. Cadê? É esse botão aqui, ó. Você Tá me... com mau contato aqui. Você Peraí. tá me derrubando. Tem um controle da TV aí, Reginaldo? Cadê? Pega o controle ali. Vamos dar um play. Eu falo que essa Dá um TV play, digital. dá um Aí, ó. play. Ó, era aqui. Ah, eu era tava aqui, ó. apertando o Aqui, botão ó, errado. Tudo torto aqui, ó. E aí, Reginaldo Henry? Agora sim. Mas tava bem melhor Agora antes. sim. Eu acho que tava melhor antes. Eu me arrependi. Eu vou desligar de novo. Tudo bem, Reginaldo? Tudo Henry? bom? Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Uma imagem tão bela dessa, você quer tirar do ar? Não, eu sei, primeiro plano tá mesmo. Não. Falar em imagem bela, coloca a Nina. Isso que é imagem bonita. Ontem a gente Nina. falou sobre a Nina, Cadê nossa a Nina? mascote. Nina. É, aqui... Não, que isso? Que isso? Pelo amor de Deus, não, é a Nina. Tá Pelo na fonte amor da de Nina Deus. aqui. Não, mas pô, cadê a Nina? Tá Aí. ao contrário, viu? Ah, tá ao contrário. Garcia Ainda bem tá que a você- Nina e a Nina tá no Garcia. Entendi. Ah, a Nina aí. Rapaz, você me assustou agora, porque imagem bonita que apareceu. Pelo amor de Deus, aí não, né? Aí, ó, essa é a Nina, nossa mascote. Aqui na difusão, você acha que só o apresentador do jornal que é gato? Não, nós temos uma gatinha também que fica aqui pelos corredores. Olha aí, você vê dois gatos nessa imagem. Olha lá, essa é a nossa mascote. A gente comentou ontem sobre os animais de estimação e a Nina, ela que adotou a gente, passou a morar aqui na rádio, a gente adotou. Hoje ela recebe todos os nossos cuidados, nosso carinho, toda aqui. Olha, ela assusta de vez em quando. Não sei quem assustou mais. Foi ela? É Se que foi o você? Reginaldo Henry que ou se estava foi filmando, eu? ele tropeçou e fez um barulho aqui no estúdio, aí a Nina assustou e eu assustei com o susto da Nina, porque eu achei que ela fosse me arranhar, porque a Nina ontem eu até comentei, ela é assim, ela quer um pouquinho de carinho, você tá lá fazendo carinho, olha, ela cansa, do nada ela quer te arranhar, então você tem que ser esperto com a Nina. Tenho provas. É, e depois você mostra o que ela fez com você, mas tá aí, só pra mostrar rapidinho a Nina, olha lá, ó. Tá vendo? Ei. Olha, o Reginaldo tropeça, né, e faz um barulhão no estúdio e olha o que acontece, olha lá, fazendo carinho, E amanhã eu vou trazer fotos da Xana. Tá bom, beleza. Volta, mostra a imagem do que a Nina fez contigo.
Dá pra ver aqui, ó? Não, não dá. Aí, ó. Ah, tem um arranhãozinho aí. Beleza. E aqui, ó. O que é o arranhão pra quem já tá, né, Reginaldo? Vamos nessa, vai. Tem comentários? Leia rapidinho, porque o jornal tá atrasado hoje. Vamos rapidinho, vai lá, então. vai lá. Aparecido Prates da Silva, bom dia, meu amigo Cláudio Luiz. Bom dia, Antônio. Claudinei Procópio, bom dia, Deus abençoe o nosso dia. Bom dia, amém, Claudinei. Diva Pereira Silva, bom dia, meninos. Bom abençoado. dia, Diva. Pessoal de Altair com a gente, a região inteira, muito obrigado. A Maria Aparecida Pizetti, bom dia pra vocês. Bom dia, é a Cida lá do Jardim Blanco. A Esmeralda dos Santos, bom dia, meus amigos. Bom dia, Esmeralda. Tiago Pastrez, bom dia. Bom dia, Tiago. Sueli Pereira, bom dia, meninos, paz e luz. Bom dia para você também, para todos nós. Ângela Capelari, bom dia. Bom dia para Ângela também. Luiz Carlos Guimarães, bom dia, Kleber Luiz, você viu, consegui recurso. Bom dia, Luiz, parabéns, é importante quando a gente vê um cidadão, né, que não tem um mandato, foi lá, conseguiu e ajuda a cidade. É assim, né? Cada um pode ajudar o município da forma, né, que está, no local que está, porque nós vivemos na cidade. E eu uso o jornalismo para ajudar a cidade. Isso que a gente faz aqui, eu sou meio encrenqueiro, de vez em quando tem um monte de gente que me odeia na cidade, mas esse é o meu jeito de ajudar o Olímpio. E aí, pior que tem gente que fala, você só fica falando, por que você não faz? Mas o que está ao meu alcance é falar. Se eu tenho esse veículo de comunicação na mão, se eu consigo cobrar por aqui, eu estou fazendo algo, falando, né? É o jeito de ajudar, apontando, cobrando. Então a gente cobra daqui, a gente ajuda daqui. O Luiz foi lá, buscou recurso com a deputada, trouxe para cá também, não precisou de mandato para isso. E aí fica até alerta para quem tem mandato, porque se quem não tem mandato faz isso, quem tem mandato tem que fazer muito mais, hein? Segue aí, Reginaldo Henrique. Ângelo Fernê, bom dia. Bom dia, Ângelo. José Vicente Soto, bom dia. Bom dia. Eide Vieira, ótimo dia, Kleber e Reginaldo. Valeu, obrigado. Maravilhoso e abençoado dia para todos nós. Amém. E a Cláudia Neri, bom dia. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Muito bem, já vamos chamar o vereador aqui, o Sargento Barreira. Venha pra cá, vereador, chegue mais, né? Pra gente poder já entrar nesse assunto, né, da questão das leis. Primeiro vamos falar sobre a lei, que eu acho que suscitou essa discussão e foi coincidência, né, vamos dizer assim, porque no final da semana passada eu tinha sido procurado justamente por pessoas que se sentiram lesadas pela lei. Eu li, não vi ali indício de nenhuma ilegalidade, eu acho que foi uma lei, bom dia, vereador, uma lei constitucional. Só que foi o que eu até falei com o vereador quando ele, né, veio falar, você viu a lei, você viu o vereador? Eu falei, vereador, coincidência, eu iria procurá-lo justamente por conta disso. E aí, né, foi o que eu disse para o senhor, eu entendo a lei, não discordo do texto da lei completamente, eu acho que tem alguns cargos, alguns crimes, algumas situações em que realmente a pessoa comete um crime lá de corrupção, é condenado, e aí vai e recebe uma homenagem de uma Câmara Municipal, é meio, né, estranho. Só que a gente entende o lado também dos familiares e até daquelas pessoas que cometeram algum delito, tráfico de drogas. E repito, sargento, não sei se o senhor acompanha o jornal aqui, já vou deixar o senhor falar, tá? Só estou fazendo isso aqui, não é Faustão não, fica tranquilo. Mas é o seguinte, quem acompanha o Jornal Regional aqui sabe, né, que eu sempre digo o seguinte, eu não passo a mão na cabeça de quem comete crime, eu não trato o delinquente como vítima da sociedade em geral. Só que toda vez que eu acompanho uma ocorrência, eu analiso caso a caso. Porque a gente sabe que existem situações, não querendo passar pano para quem pratica um crime, em que a condição da pessoa acaba empurrando ela para esse delito. Até o senhor que é policial aposentado sabe disso, o nosso Código Penal, inclusive, tem os excludentes de ilicitude, que a gente tem lá o princípio da necessidade, por exemplo. Né? Que em caso, mas aí tem que ter toda uma situação para que esse princípio seja aplicado. Mas o nosso próprio Código Penal admite que, dependendo da circunstância, até uma prática que é considerada crime, ela não é punida, porque a pessoa às vezes se vê obrigada a fazer aquilo. Né? Tem a legítima defesa também, né? E o da insignificância, que às vezes é aplicado até junto com o da necessidade. Então, se o próprio Código Penal admite que, dependendo da circunstância, a pessoa às vezes ela não é má, mas ela se vê obrigada a praticar um ilícito para a sua subsistência ou do seu filho, então eu costumo analisar caso a caso. Na maioria dos casos, não há justificativa, não há o que passar pano. A pessoa, porque a gente pega, por exemplo, irmãos que vivem na mesma casa, que têm a mesma realidade, a mesma criação,
Um se esforça, estuda, vai trabalhar. Isso eu já vi em Rio Preto. Um irmão que trabalhava como sushi man, tinha dupla jornada, durante o dia exercia uma função, à noite era sushi man. E o irmão dele, um dia, foi pego traficando. E aí o irmão teve que sair do trabalho, a polícia foi buscar ele lá, porque o irmão era menor. Foi buscar ele no trabalho para ele acompanhar a ocorrência no plantão policial de Rio Preto. Eu estava lá e o irmão chegou todo envergonhado e falando, olha... E ali eu falei, como que eu vou justificar? Se os dois vêm da mesma realidade, mesma criação... E um foi procurar trabalho, o outro foi querer traficar para ter dinheiro fácil. Uma situação dessa não tem como passar pano, né? Mas é aquilo, tem circunstâncias em que... Então eu analiso caso a caso. Por isso que eu trouxe o senhor aqui e ouvi esse questionamento das pessoas, né? Muita gente que às vezes errou, cumpriu a pena e hoje tenta se redimir perante a sociedade. Então eu gostaria primeiro, vereador, que o senhor, né, pode cumprimentar os nossos ouvintes e internautas e explicasse o que motivou o senhor a criar essa lei. Bom dia. Sim, bom dia, Kleber Luiz, bom dia, Reginaldo, bom dia aos ouvintes, às pessoas que acompanham o Kleber Luiz pelas redes sociais. Eu só tenho que agradecer por você e a rádio nos dar espaço para vir aqui e, na medida do possível, estar esclarecendo, tirando as dúvidas das pessoas, principalmente quando existe algum caso polêmico nesse sentido. Eu preciso dizer que quando eu nem era vereador, não vivia no meio político, e a gente via alguma situação nesse sentido de pessoas que cometeram crime, principalmente no meio político, corrupção, apropriação indébita crimes contra órgãos públicos, e aí eram homenageados em algumas câmaras. Antes de ser vereador, eu já ficava indignado com esse tipo de situação. Aí aconteceu de me encaixar, de entrar no meio político, e Deus quis que eu estivesse como vereador nessa gestão. A primeira providência que eu tomei a respeito disso foi lembrar dessa situação que eu via quando nem político era, e ficar indignado com isso. Fui até o regimento interno e, após avaliar o contexto, né, chegou-se à conclusão que existia artigos e uma lei que proporcionava às pessoas de receber essas homenagens pela Câmara, pelo município. Porém, não tinha nenhum critério para isso. Qualquer um poderia receber essa homenagem, que é o caso que aconteceu em Pereira Barretos. Um homicida, suicida, porque ele matou a esposa e se suicidou e se matou, recebeu uma homenagem, o nome de uma praça. Lógico, sabemos agora que o vereador retirou essa indicação. Mas por pressão também. Por pressão, pediu desculpa, mas vamos partir pelo princípio que, antes de entrar no mérito que você falou, vamos partir para o princípio assim. Imagine a família da pessoa que foi morta, vendo aquilo, o cara que matou um ente querido está sendo homenageado com o nome de praça. Imagina a pessoa passando ali, né? Exatamente. Mora numa cidade pequena, passa pela praça e vê o nome dele na placa. E aí o pior disso tudo é que os vereadores que contemplaram isso sabiam da situação, sabiam que ele tinha cometido crime, que ele tinha se matado, tinha se suicidado. Então, e aí continuar com isso e levar isso a público. É inadmissível da parte de um político deixar acontecer isso. É imoral. Então vamos lá agora. Quando eu fiz a lei, algumas pessoas envolvidas na política ficaram com o nariz torcido e vieram perguntar para mim. Mas aí vai complicar. Eu falei, complicar por quê? Complicar porque eu acho que o exemplo tem que sair aqui de dentro. Nós temos que filtrar isso. Nós não estamos proibindo nenhum cidadão de receber nenhum tipo de homenagem. Só que tem alguns critérios. A pessoa tem que ser ilibada, tem que ser idônea. Acredito que não deve ter cometido alguns crimes hediondos, crimes estes que devem ter sido julgados e condenados. Não é a pessoa que está que está correndo um processo. E se a pessoa for homenageada enquanto o processo estiver correndo e depois transitar e julgado, como é que fica a homenagem? Se ela não foi condenada, ela não cometeu crime. Não, mas se posteriormente ela for condenada, porque o processo está em andamento ainda. Então, aí, se ela foi homenageada antes dela ser julgada, condenada, ela a lei fala que tem que ser julgada, condenada. Se estiver em trâmite o processo, por quê? O critério que se usa é o seguinte: para você fazer essa propositura,
você tem que anexar o atestado de antecedentes criminais. E lá tem que estar você pode ir lá, qualquer cidadão pode entrar no sistema de transferência da casa, que vai ver que todas as pessoas que estão sendo homenageadas, está lá o atestado de antecedentes criminais. Se está em processo, ele não foi condenado. Se ele não foi condenado, o requisito, que é o atestado de antecedentes criminais, vai estar não consta crime. Então ela pode ser sim. Mas e se ele recebeu o nome de um... Posteriormente. É isso que eu estou dizendo. Exatamente. A lei ela não retroage para prejudicar. Se quando ela foi feita a propositura para ela não tem condenação julgada, ela está apta a receber homenagem sim. É isso que fala a lei. Aí ela recebeu homenagem, daqui 2, 3 meses... Veio a condenação. Veio a condenação. Tá, mas no ato da propositura... No atestado de antecedentes criminais, que é o requisito que está constando que ela não tem. Mas essa lei não deveria, por exemplo, conter um dispositivo que dissesse, caso o homenageado esteja respondendo a processo, numa futura condenação, a homenagem será cassada. Sim, é um critério que nós podemos ver agora e fazer Porque não dá para fazer isso, como o senhor disse, a lei não retroage para prejudicar o réu, das pessoas que já foram homenageadas até hoje, mas aquelas que receberão homenagem depois da lei... Não, se o processo estiver em andamento, ela não foi condenada e julgado, ela tem direito à propositura. Sim, mas aí a lei deveria... Porque senão também vai criar... Porque vamos supor que alguém está sendo investigado. A gente tem vários políticos que estão sendo investigados em diversas esferas. Sim. E aí alguém quer ir lá... Para limpar até a barra dele, para falar que é uma pessoa bacana, vou propor homenagem, mas tem que propor correndo antes que saia uma condenação, para que a gente possa homenagear ele em Olímpia e falar que ele é uma boa pessoa. Vem homenagear, como o senhor disse, daqui 3 meses essa pessoa ela é condenada. Ela foi homenageada de qualquer jeito, achou uma brecha na lei. Essa lei deixa brecha, então, para a pessoa que está respondendo ao processo. É uma sugestão que você está colocando. Já foi feita essa modificação por mim, para não deixar acontecer esse erro de quem tenha sido condenado e julgado. Mas vou começar a pensar de fazer essa correção na lei. A lei não pode agora, como o senhor disse, surtir efeito para quem já foi homenageado em legislaturas passadas e tal. Mas a partir do momento que a lei está em vigor e se fala, olha, respondendo a processo até pode, mas se for condenado, perde. Aí é para que vai ter efeito para o que for feito de agora em diante. Sim, é uma colocação legal. Vou ver a legalidade da gente estar colocando esse adendo na lei desta forma, que ela pode ser feita a propositura se ele estiver respondendo o processo. Sim. Se sair a condenação, que se revoga essa Exato. No caso de quem já esteja respondendo a um processo e não tenha sido condenado. E aí vem na contramão do que você tinha me perguntado. Uma pessoa que foi condenada e ela foi reintegrada na sociedade, se reintegrou, faz algum processo, algum projeto, que posteriormente pode ser homenageada. Eu te falo no princípio do que aconteceu em Pereira Barretos. Se coloca no lugar da pessoa que teve um ente querido assassinado pelo fulano. Esse fulano foi condenado. Ele foi para o regime penitenciário. Que o regime penitenciário, no Brasil nós não temos pena de morte. O regime penitenciário, o objetivo é reintegrar quem está naquela situação para a sociedade. Beleza? Beleza. Aí o cara foi lá, cumpriu a pena dele, saiu, se reintegrou na sociedade. Legal. E poderia ter a propositura de acordo com a lei? Não, porque ele tem condenação julgada. Mas então ele não pode ser homenageado? Ele pode sim ser homenageado e deve ser homenageado por ter se reintegrado na sociedade e fazendo os projetos voltados à população. Porém, nós temos que ter em mente o seguinte, que isso não dá direito de algumas proposituras, por quê? Se coloca no lugar da família. A família vai entender que o cara assim, legal. O que a gente espera é que todo mundo aconteça isso com todo presidiário. Só que a gente sabe que não acontece. Mas que aconteça com um ou outro que saiu, que nós temos exemplo, que assumiu projetos e está fazendo bem para a sociedade. Isso, nós temos que separar uma coisa, o joio do trigo. Por quê? Hoje ele está ali como exemplo, mas não apaga o que ele fez no passado. E isso que a lei fala, se ele foi condenado e julgado, ele não pode ter esse tipo de homenagem. Porque aí nós iríamos juntar todo mundo. Quem nunca teve passagem, quem nunca cometeu um crime, é isso que fala a lei. Exatamente. Então aí nós iríamos colocar tudo num pacote só. Então a lei, ela tem esses critérios a título de diferenciação. Infelizmente você cometeu esse crime. Hoje, você é digno de elogio pela vida elevada que você está tendo, pelo projeto que você está fazendo, só que para efeito
de homenagens pela Casa Legislativa, você não pode ter, você não tem direito, porque lá no critério que vai colocar junto com o processo que o atestado vai constar que ele teve condenação. Só para deixar claro aqui, por que eu estou levando esse questionamento? Primeiro eu quero deixar claro que eu não discordo da lei que o vereador propôs e foi aprovada. Por isso que quando me procuraram eu tomei todo o cuidado de avaliar com calma, porque eu também, enquanto cidadão, não me sinto bem vendo alguém que assaltou os cofres públicos, ou no caso, por exemplo, de um homicida, homenageado, recebeu o nome de um próprio público. Então, eu quero deixar bem claro que eu não sou contrário 100% dessa lei. Tanto é que quando eu soube que a lei tinha sido aprovada, que eu li, nem questionamento eu levantei. Só que aí eu ouvi o outro lado, de alguém, como eu disse, de familiares de mais de uma pessoa que já cumpriu pena, hoje está ressocializado, e olha que eu acompanho o setor policial, não vejo essa pessoa já há algum tempo, e a gente torce. Até porque se a gente não acreditasse na ressocialização das pessoas, o senhor falou da pena de morte, a gente colocaria pena de morte para todo mundo, o Estado colocaria, não teria por que ter um custo para manter o sistema penitenciário que não consegue recuperar ninguém, todo mundo que entra lá não recupera. Tudo bem que a gente sabe que a porcentagem de recuperar é muito pequena também, infelizmente, até pela forma como o sistema penitenciário é administrado também. Mas tem pessoas que se... Mas tem gente que sai de lá, então, e sai bem, e sai com vontade de mudar de vida. Pensando nessas pessoas, quando essas pessoas me procuraram, eu passei a pensar dessa forma, olhando a empatia, se colocando no lugar do outro. Claro que foi o que o senhor disse. Crime hediondo, homicídio, estupro também, corrupção, acho que são situações, violência doméstica, improbidade, acho que são situações. Mas vamos pegar outros delitos. O tráfico também é muito grave, eu acho, porque também destrói famílias, mas tudo bem, tem gente que fala, eu fui pro tráfico porque eu era menino, era novo, não tinha cabeça, como eu disse, tem diversas justificativas, e eu ouço essas pessoas, todo mundo que vem conversar comigo, eu ouço, você vai ver eu conversando com um monte de gente na rua, e tem gente que fala, nossa, mas você conversa com fulano, você foi visto em tal lugar conversando com... O que vão pensar de você? O que vão pensar que... Eu estou preocupado com a minha consciência, o que eu penso e o que Deus vai achar. Acho que a gente tem que acolher, estender a mão para essas pessoas também. Né? Porque se você começa a jogar elas para mais longe, é claro que o tráfico abraça, o tráfico não seleciona ninguém, o crime não seleciona ninguém. O crime, todo mundo que vem, ele está de braço aberto para recuperar. Eu estou aqui para todo mundo que vem conversar, vai conversar comigo. Vocês vão me ver com um monte de gente, né, que para a sociedade é gente que, nossa, por que você está com esse povo? Não faço nada errado. Eu quero trazer eles para o lado bom. Eles não vão me levar para o lado errado. Mas enfim, então eu ouço todo mundo. E eu comecei a pensar nesse ponto. Eu também não digo de batizar uma praça, nomear uma praça com o nome dessas pessoas. Mas não seria uma forma de criar uma outra homenagem, uma medalha? Porque essas pessoas, elas já se sentem excluídas. Muitas vão para o crime, foi o que eu acabei de dizer, porque as pessoas não estendem a mão. As pessoas apontam um dedo, mas não estendem a mão para pegar essas pessoas e falar, vem cá, você quer ajuda? Vem. Claro que tem gente que a gente sabe que não quer ajuda, você tenta estender a mão uma vez, duas, não vai? Então beleza, fazer o quê? Deus toma conta. Mas não seria uma forma, porque o poder público não estaria jogando também, às vezes, alguém que deu uma deslizada, que manchou ali o currículo, e aí se ela não pode, porque para mim não é importante homenagem. Eu faço o que faço, eu não penso em homenagem, nunca me vi recebendo homenagem e não pretendo. Mas... para muita gente isso é importante, até falar, nossa, minha família vai se orgulhar de mim porque eu estou recebendo uma homenagem, olha a Câmara da cidade, que é uma instituição que deveria pelo menos ser respeitada na cidade, se dá o respeito. Então, é importante para muita gente receber uma homenagem do Legislativo. Não seria uma forma de criar uma alternativa, então, olha, não pode nomear prédio público com essa pessoa, dar nome para praça, isso, aquilo, mas sei lá, uma medalha, uma homenagem que seja para falar, olha, já faz, sei lá, da sua última condenação já se passaram, sei lá, 5 anos, 10 anos, então agora está com um projeto legal, justifica, também não só por se reintegrar à sociedade, porque isso também está fazendo mais que obrigação, mas sei lá, fez um projeto legal, está ajudando a cidade, criar nem que seja uma medalha para isso, nós temos a medalha do mérito esportivo, tem a medalha disso, daquilo, alguma coisa. Exatamente, Kleber, exatamente isso que você está falando. O que acontece? Essa lei, ela não tira o direito de outras pessoas serem elogiadas, só que ela tem que ser tipificada. Tipificado o quê? A pessoa que se reintegrou na sociedade, ela está fazendo um projeto social voltado para o benefício das famílias, melhoria dos bairros, sim, ela pode ser homenageada desde que seja tipificado o que ela está fazendo. Essa pessoa ela teve um problema na justiça, porém hoje ela está à frente desse projeto que está trazendo um benefício para a população. Mas ela pode receber que seja uma medalha lá.
ela pode receber tipificando o que é o ato que está fazendo agora. O que você não pode confundir é o que eu te falei. Seria injusto da nossa parte, o critério que está sendo usado é justamente para trazer justiça para quem teve sempre uma vida tranquila, uma vida com um exemplo de profissional, pai de família, como pessoa na sociedade. Tem várias pessoas que fazem trabalho. Mas o fato de ficar, talvez, lembrando também, toda vez essa pessoa que, ó, você está sendo homenageada aqui, mas no passado você fez isso, jogando na cara, vamos dizer assim. Isso não seria uma forma até de deixar essa pessoa constrangida? Não, porque ela não vai ser dito dessa forma. Vai ser dito o quê? É o que você exemplificou. Ela está sendo homenageada pelo ato que ela está fazendo. Mas todo mundo que é homenageado na Câmara entende-se que deveria ser homenageado por um ato, né? Porque o homenageia só todos, se você pegar os processos lá, não tem nenhuma pessoa que vai ser, ó, você vai ser homenageado por causa disso. Excelente serviço prestado na sociedade. É tudo genérico. Mas todos cada um dentro do seu segmento. Tem pessoas que estão sendo homenageadas porque está na área da educação, tem pessoas que estão sendo homenageadas porque faz parte de uma paróquia e se destaca dentro de uns, mas a maioria das pessoas que fazem esses trabalhos sociais é o que você falou. Você mesmo não quer receber homenagem, muitos não querem receber homenagem porque fazem de coração. E normalmente essa homenagem parte de uma pessoa de fora que está vendo que está sendo diferenciado aquele trabalho e acha justo homenagear a pessoa. Isso não impede de um reintegrante na sociedade ser homenageado pelo serviço específico que ele está fazendo. Então, porque assim, até está meio contraditório, eu acho que o pessoal de casa entender, porque eu não sou contra a lei, mas eu entendo que ela pode ser melhorada porque as pessoas que se sentiram ofendidas me procuraram. Então, é só para essas pessoas entenderem. O que a gente pode dizer para ela? Olha, se você realmente mudou de vida, tiver um trabalho legal que ajude a sociedade olimpense, você poderá sim ser reconhecido. Não por essa lei. Não por essa lei. Essa lei ela é específica. Mas dá para criar alguma coisa, então? Essa pessoa não se sentir desmotivada. O que você falou no começo da entrevista é de criar uma ferramenta para valorizar a pessoa que está fazendo esse trabalho social. Porque aqui eu estou sendo porta-voz dessas pessoas. Sim. Por isso que eu estou questionando. As leis estão aí para ser estudada, para ser melhorada e trazer direitos, defender direitos de pessoas. Eu volto a falar, não impede de uma pessoa que se reintegrou na sociedade dela ser homenageada. Dentro desta lei que foi adequada na Casa de Lei, ela não pode, porque tem o critério atestado de crime. Mas daria para criar uma outra lei, criando uma homenagem específica. Uma outra lei para pessoas que foram se reintegrar na sociedade e fazem trabalho social de ser homenageado de uma outra forma. Essa lei não permite isso. Mas eu faço questão de manter a lei porque isso aqui é dar valor para realmente para as pessoas que não tiveram. As pessoas que tiveram alguma falha e se reintegraram merecem ser homenageadas. Só que aí tem que se criar uma outra... É isso que eu estou dizendo, porque foi o que eu disse. Eu não sou contrário também a essa lei, ainda mais em relação a determinados tipos de crimes que eu acho que realmente tem tipo de criminoso que é difícil se reintegrar à sociedade. O próprio estuprador, a gente sabe que fala até em castração química, não adianta. Porque não é pelo prazer que ele faz, pelo prazer do ato em si. É por ver o sofrimento da vítima. Então ele vai usar qualquer instrumento que ele tiver ali para provocar esse sofrimento. Então tem tipo de criminoso que não se recupera mesmo. Então eu não sou contra, eu quero dizer aqui o seguinte, eu não sou contra essa lei, quero deixar bem claro para o senhor, só que ouvindo o outro lado, eu falei, não, é de se pensar, porque às vezes a gente acha que está fazendo um bem e para determinadas pessoas a gente está afastando elas ainda mais da sociedade, eu acho que a gente tem que pensar em reintegrar quem está querendo ser reintegrado. Então dá para criar um dispositivo, então criando essa medalha, a parte o senhor vai estudar isso, conversar com seus pais? Pode-se pensar em criar um objeto, uma ferramenta para que valorize esse tipo de ação de pessoas que estavam no sistema prisional e forem reintegradas na sociedade e faz um trabalho social voltado às famílias. Isso, isso. E que seja reconhecido pelo bairro que ele mora ali, pela sociedade em si, pode se criar. Essa lei não permite, volto a exemplificar, estou sendo procurado por vários vereadores da nossa região para que coloquem essa lei lá no município. Por quê? Se essa lei tivesse em Pereira Barretos, tivessem ativo em Pereira Barretos, não teria acontecido esse desgaste todo na Casa de Leis e esse transtorno todo para a família que perdeu o ente querido e foi assassinado. Teria poupado um desgaste muito tudo grande. Então é isso, porque
parece contraditório, a entrevista parece contraditória, porque ao mesmo tempo que eu digo que eu concordo com a lei, eu estou impondo esse questionamento. Porque assim, eu entendo o seu lado e concordo em parte com a lei, só que eu acho que poderia se criar, talvez não a mesma homenagem, porque foi o que eu disse também, dependendo do tipo de crime, vê lá a pessoa na praça com aquele nome e tal, vai lembrar para a vítima, para alguém que de alguma forma foi afetado por aquele crime, vai lembrar e falar, poxa, né? Então eu não acho realmente, né, que próprios públicos e tal, até entendo, nomear rodoviária, praça com nome... Não, mas criar uma homenagem para falar pelo menos o seguinte, olha, você é importante para a sociedade, você quis voltar, a sociedade te acolhe. E obrigado, mas é aquilo também, desde que seja um trabalho que tenha mudado a vida das outras pessoas, o bairro, a comunidade que ele vive. Uma medalha só por ter se reintegrado, eu também já não concordo, porque como eu disse, a pessoa não está fazendo mais que a obrigação dela de voltar a andar dentro da lei, como todo mundo anda. Então também não estou dizendo uma medalha para todo mundo que voltou e não cometeu mais crime, não. Alguém que voltou para a sociedade, criou um projeto social, desprendeu seu tempo para ajudar as outras pessoas e para evitar talvez que jovens, crianças, que sigam pelo mesmo caminho porque ele, por um deslize, seguiu. Legal, o que eu estou dizendo é isso, tá, gente? Não é para, voltou, não cometeu mais crime e ganha medalhinha. Não, isso não fez mais que obrigação. Mas fez alguma coisa que está ajudando a sociedade para o próprio poder público falar para essa pessoa, legal, você está sendo acolhido, obrigado. É só isso, porque às vezes a pessoa fala... Eu acho que nós temos que ir além disso, Kleber. Isso não é só para a pessoa que façam esse trabalho que foi reintegrado na sociedade. Para qualquer pessoa civil, sim, que faça algum trabalho voltado à coletividade, voltado ao bem do seu bairro, à sua paróquia, à sua entidade, alguém que faça algum trabalho que se destaque dentro da sociedade, ela tem que ser homenageada sim, dentro daquele critério. Aqui são algumas normas que tem na Casa de Leis, que normalmente é dado o quê? Título de cidadão, sim. Voltado à mulher, nome de rua, nome de praça. Nesse caso, não vejo viabilidade de uma pessoa dessa ser contemplada, porque eu me coloco num lugar que eu te falei para você. E dependendo do tipo de crime cometido, vai como o senhor disse, a pessoa passa lá, foi vítima daquela pessoa e vê o nome dela na placa, fala, poxa, eu que sou a vítima, tô aqui, o cara tá ali sendo homenageado, né, fez um mal para mim, fez um mal para minha família, ou às vezes fez para alguém da família, porque para ser homenageado também com o nome de praça tem que ter morrido, e aí já deve ter se passado um período, mas aí vem o neto, vem a filha da vítima, vem a família e vê aquilo e realmente é constrangedor. Então eu concordo com o senhor nesse ponto, mas eu acho que pode melhorar para a gente poder acolher essas pessoas, caso elas realmente queiram. Sim, pode se criar um novo... É isso que eu estou dizendo. Dá para fazer isso. O senhor pretende fazer isso? O senhor vai estudar isso? Vou estudar. Vou estudar e ver a viabilidade disso, entendendo que sim, volto a falar aqui, não existe nenhum discriminamento com qualquer tipo de pessoa. A gente espera que todas as pessoas que estão no sistema penitenciário, que elas se reintegrem à sociedade, sabendo que isso no Brasil não acontece. Mas as pessoas que se reintegrarem à sociedade e voltarem para projetos sociais, essa pessoa tem que ser homenageada, sim, especificamente pelo trabalho que ela está fazendo, sim, ali naquele local. Exatamente. Não só quem se reintegrou à sociedade, mas qualquer tipo de pessoa civil que faça esse trabalho é mérito de elogio. Mas é isso. Mas deixar claro que a lei, eu entendi o sentido, concordo, como eu disse, colocando essa observação, mas eu acho que é uma lei interessante, né? E é isso, né? Essa lei inibe exatamente, só para exemplificar para quem está nos ouvindo, a questão última aí que foi a nível mundial, a questão do deputado Arthur, que fez aquela crítica voltada às mulheres ucranianas. Você imagina um cara desse ser homenageado numa Câmara Municipal no dia de amanhã. Agora cabe à população também, né, que a gente tem a lei da ficha limpa, mas tem algumas coisas, a população também tomar cuidado, né, porque tem a homenagem e tem integrar o parlamento, né, integrar a Câmara dos Deputados, câmaras municipais, prefeituras, quem já foi condenado também está sendo investigado. Aqui é para homenagem. Agora, colocar gente desse tipo lá dentro, aí cabe ao eleitor, e que o eleitor também tem essa consciência, pelo amor de Deus, né? Bom, agora rapidinho, que a gente já está com o tempo acabando, eu quero agradecer ao senhor aqui, mas só uma pergunta, eu vi que nós temos a mudança no regimento interno, tá vendo, o senhor é o presidente da Comissão de Justiça e Redação, né? Da Câmara aqui de Olímpia? Era o Hélio, o presidente. Isso, aí agora a senhora assumiu. O parecer recente está assinado pelo senhor. Sim, e assumiu a Cristina Reale, ele assumiu a secretaria e a Cristina Reale veio para a comissão. Isso. Porque é o seguinte, aquela questão da mudança do regimento tem algo que me preocupa bastante, eu gostaria até de entender dos outros vereadores a respeito disso, que é em um dos dispositivos que fala sobre a polícia interna, legislativa e tal, a proibição de cidadão entrar com faixa, cartaz, manifestação silenciosa no plenário. O senhor acha isso
constitucional? E se sim, o senhor acha isso moral, calar a população? Qual que é a sua visão desse dispositivo em específico? Só para deixar claro para a população que quando você faz uma adequação no regimento, você sempre busca melhorar o regimento, melhorar em vários quesitos. A questão dos cartazes, quando foi colocado isso no regimento, o intuito foi não de calar a população em momento algum. Está lá, fala em plenário, não fala nas dependências, naquela antessala da Câmara, mas aí eu vou te dar a minha opinião. Eu vejo o seguinte, toda mudança é feita para ser melhorada. Houve essa manifestação de algumas pessoas da sociedade e de alguns vereadores, já está sendo feitas várias emendas para se adequar esses quesitos, não só nesse, mas alguns outros que foram sessões secretas lá. Porém, eu vejo o seguinte, Kleber, se eu sou presidente da Câmara e existe uma moção ali naquele momento de algumas pessoas com cartazes, o presidente da Câmara, independente do que está no regime interno, ele tem autonomia de pedir para qualquer funcionário ir ali verificar os cartazes. Se não tiver nenhuma cartaz ofensivo, porque o que a gente combate é a ofensa. Mas aí para ofensa não precisa do regimento interno, já tem até o próprio Código Penal, se for, por exemplo, uma injúria, uma apologia a crime, alguma coisa assim, que já possa ser responsabilizado. Sim. Porque está no regimento então. Isso. No regimento, ele dá um amparo legal. Porém, volto a falar, o presidente tem autonomia, se isso acontecer, eu acredito que a emenda deve ser aprovada, mas se corresse o trâmite normal e acontecesse isso, o presidente tem autonomia desse tipo de manifestação. A manifestação, ela é viável, deixar bem claro, eu não sou contra a manifestação. Ela é viável, tem que ter, nós estamos num país democrático. O que a gente combate, vai estar lá, inclusive na emenda, são cartazes ofensivos. Não só para o vereador, para os funcionários da casa, para outras pessoas. Por que não colocar a palavra ofensivo na frente de cartazes no texto? É isso que está sendo feito. Está sendo feita uma emenda com esse tipo de... está acrescentando. Mas o que seria ofensivos? Porque eu, por exemplo, eu também ficaria muito subjetivo. Eu posso me ofender se alguém chegar lá e falar, Kleber, você é um babaca. Eu me sinto ofendido. Mas isso não é crime. E talvez seja até verdade. Tem gente que me acha babaca mesmo, não sei se às vezes eu até sou. Mas enfim, eu me sinto ofendido. É ofensivo para mim. Mas e aí? Se o presidente se sentir ofendido com um cartaz que não tenha nenhuma apologia a crime, que não tenha nenhuma acusação falsa contra ele, seja só uma palavra de ordem que para ele é ofensiva, ele vai pedir para tirar? Não, você já disse aí, você já grifou o que é ofensivo. É isso aí. Ofensivo é quando é alguma coisa direcionada à pessoa que normalmente é em verdade. Teve uma manifestação que as pessoas foram lá com vários cartazes, está aí gravado, todo mundo pode ver, várias manifestações. Nenhuma daquela manifestação foi ofensiva a nenhum funcionário. Quando a gente fala ofensiva, a nenhum funcionário, a nenhum membro da casa. Nós não estamos falando só a nível de vereador. Todas as manifestações lá pedindo direito, pedindo justiça, não se faça isso. Legal, tem que ter. A manifestação tem que ter. O que a gente combate é a ofensa ao próximo, a ofensa ao funcionário público. Isso nós não vamos admitir de forma alguma. Ofensiva, manifestação, o quanto quiserem, a hora que quiserem. Entendeu? Tanto que... E os vereadores ouvem? Isso de alguma forma interfere? Ou quando se entra lá, já se entra com o voto decidido? Aí, nós somos em 10 vereadores. Cada um é responsável pelos seus atos e a maneira que age. Entendeu? Eu li todos os cartazes, outros leram os cartazes. A decisão de cada um, eu não posso falar pelos outros 9 vereadores, eu falo por mim. E o senhor, o que o senhor acha sobre essas manifestações? Acho legal, acho viável, tem que ter, nós estamos num país democrático. Em 30 anos eu defendi a democracia e continuo defendendo. Em relação ao referendo, isso não foi também uma forma de se tirar mais uma chance da população se manifestar? O referendo foi interpretado por muitos da sociedade de forma errônea. Muitos tentaram plantar uma coisa que não existe, né? Tipo, vender, não houve venda, privatização, concessão. Tem que explicar para a população, por isso que vai ter agora uma audiência pública. Segunda-feira foi deliberado o projeto do saneamento, do marco regulatório, que você sabe muito bem, e todos sabem, está lá no Centro de Transparência. Salvo engano, vai ter uma audiência pública agora, 1 ou 2 audiências públicas, não sei te falar a quantidade. A gente está pedindo para que se faça isso dentro do prazo de emenda, porque se puder mudar, se puder a melhorar alguma coisa, possa ser feito. Então,
a minha posição é defender tudo o que eu entendo que é certo. Por exemplo, muitos falam, a água vai aumentar, não sei o que, nós vamos... a colocação dos vereadores é para que se coloque na lei que tem que se baixar a tarifa da água já na aprovação da lei. Mas você acha que vai ser possível, vai ser viável para uma empresa já pagar uma outorga e reduzir o valor da tarifa? Esse é um critério na licitação. A empresa que entrar, ela já vai entrar sabendo que ela tem que cumprir alguns critérios que já estão na lei. Entendeu? Então isso é bem transparente. E a audiência pública é justamente para clarear isso aí. Entendi. Mas e depois da audiência pública e da discussão pela Câmara, se a população tivesse o direito de mostrar se convenceu ou não seria melhor, já que existia esse dispositivo? Mas ela pode fazer isso através das redes sociais, na audiência pública ela pode... Cartaz? Tomara que possa até lá, né? Acredito que sim, desde que não seja ofensivo. Beleza, vereador, tá muito legal o papo. Hoje a gente teve um pequeno problema aqui técnico, a gente perdeu uns 10 minutos de programa, mas numa próxima oportunidade eu espero o senhor aqui pra gente debater, que é muito legal a gente conversar isso. Muito legal. E assim, como eu disse para você, Kleber, a gente só tem que agradecer esse espaço aqui. Sobre a pergunta que você me fez, acompanho sim você, como os outros radialistas nas manifestações. Ontem eu estava te acompanhando quando você fez a manifestação a respeito da sua opinião da Câmara Municipal. Eu queria deixar aqui dito que, como eu disse, eu respondo pelos meus atos, pelas minhas atitudes. Eu assumi em 1º de janeiro de 2021, janeiro já houve recesso na Câmara, eu trabalhei os 30 dias úteis do recesso na Câmara, esse ano teve recesso, trabalhei novamente no recesso, eu falo por mim, este vereador Sargento Barreira, eu estou na Câmara todos os dias úteis à disposição da população para ouvir todo mundo. Já convidei várias pessoas, inclusive que estavam naquela manifestação da Câmara, convidei o Márcio Ramos, Felipe Zacaria, quem estava ali para vir em qualquer dia da semana, tirar dúvida, discutir sobre projetos. Então, este vereador está na Câmara todos os dias, só não estou lá quando eu estou numa ação como essa, ou fiscalizando, ou filmando alguma obra. Do contrário, eu estou todo dia. Acredito que tem político honesto, sim, que se pode fazer a diferença e se pode fazer um trabalho legal voltado às famílias. E volto a falar, estou à disposição de vocês todos os dias na Câmara Municipais. Desde o primeiro dia que eu assumi até hoje, eu estive todos os dias presente. Só não estou lá quando estou fazendo esse tipo de ação. Tá certo. Muito obrigado, vereador. É bom saber que o senhor, pelo menos, cumpre o mandato da forma como... Né, isso. Só para complementar isso aí, é exatamente o que o Kleber disse. Isso não é mérito nenhum, isso deveria ser feito por toda pessoa que assume um cargo legislativo. Eu só estou frisando, porque como você disse, tem pessoas que às vezes não vai lá por vergonha, por medo. Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. E vocês indo lá, com certeza eu estarei lá à disposição, como faço o atendimento todos os dias para as pessoas que nos procuram. Tá certo. Muito obrigado, nosso tempo está acabando, 20 segundos. Reginaldo, dá um tchau só com a voz mesmo. Tchau! Tchau, até amanhã. Vem aí a rede Flash Mais aqui na Difusora, 4 da tarde tem Michael Neves. Quem está pela Cineca TV tem uma programação para vocês também. Um abraço, cuida bem de você para mim. Fui. Obrigado.